Abra a palavra do Senhor nosso Deus lá em Salmo 39. Salmo 39, versículo de 6 a 8. Nosso tema dessa noite é as verdades celestiais. E ele diz assim o texto: com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio, o insensato. Pai de amor, pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações e venha nos aquecer com a Tua palavra que é viva, é maravilhosa e enche nossos corações para a glória do Teu nome que nós oramos. Amém, Pai. Você, com certeza, já viu falar sobre o céu, a morada celestial. Com certeza você deve ter alguém que foi próximo de você, que estava do teu lado até pouco tempo e se encontra agora no céu. Já se encontram no céu, gozando das delícias celestiais. E com certeza você que tem Cristo está nesse processo da caminhada rumo a essa morada celestial. Mas é um processo que nós estamos vivendo que alguns já receberam e outros irão receber. Mas o que a gente acaba vivendo aqui na terra é uma esperança do que está do porvir, em contrapartida de bens ou favores ou prazeres que são nos oferecidos nessa terra. E o cristão, nesse processo de caminhada, ele tem que aprender a olhar as coisas do hoje, do presente, mas deslumbrar-se no quê? Na esperança do porvir, naquilo que está vindo, ou que nós estamos em direção a eles. Eclesiastes 7:2, ele fala assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Por que o autor está trabalhando essa ideia? Melhor ir no lugar, numa casa onde há luto, do que ir no lugar onde há banquete. Qual é essa ideia? E ele fala assim, ele vai trazer esse pensamento: pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Na festa nós temos aqueles que são prediletos, na festa nós temos aqueles que recebem honras, na festa nós temos as pessoas que batem a mão nas costas e que muitas das vezes não mostra o verdadeiro mérito que aquela pessoa tem ou a honra que essa pessoa leva de verdade. Mas assim, é na hora do luto, é na hora do pranto, é na hora da perda que nós vemos realmente quem está do lado, quem nos dá consideração ou quem está caminhando com a gente. Devemos analisar as coisas não como elas deveriam ser, mas como elas são de verdade. E eu vou trazer uma explicação sobre esse conceito. É o conceito de que o homem não foi feito para morrer, certo? Concorda? Mas o que acontece com ele? Ele morre. Nós não fomos feitos para ter dor, mas nós temos dor. Nós não fomos feitos para viver a separação, mas nós vivemos a separação. Tais questões podem trazer desânimo da nossa vida e para a nossa vida quando nós nos pautamos às coisas desta vida, às coisas dessa terra, ao sofrimento do dia a dia.
e paramos de olhar na viva esperança que está no porvir. Nesse mundo vamos ter dores e aflições, e elas muitas vezes impactam a nossa vida, impactam o nosso coração, a ponto de pararmos de olhar aquilo que é o porvir do céu, da morada celestial, para analisar e viver as dores do presente, as dores do momento. As verdades celestiais, em primeiro lugar, meu primeiro tópico que eu quero abordar, de 2 tópicos: a terra, uma esperança ilusória. A terra traz uma esperança ilusória. Veja o que ele fala no versículo 6 aqui que nós lemos, nosso texto base. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Não sabe quem os levará. Passa o homem como uma sombra, como uma sombra. Esse como efeito, o sentido é na verdade. Na verdade. Com efeito aqui é na verdade. Na verdade, passa o homem como uma sombra. Ele está trazendo uma afirmativa de que a vida é pequena. A vida, apesar de que muitos vivem 90, 95, 96, 100 anos, mas a vida é como uma sombra. E as coisas dessa terra é como uma sombra. As coisas passam e acabam. Com efeito, esse processo vai se consumando, e se nós nos apegarmos a esse processo de vida apenas, nós vamos ser como os homens mais miseráveis, como o apóstolo Paulo fala. Mas eu quero chamar a tua atenção a esse mesmo capítulo, ou esse mesmo texto, olhando o versículo 5 do Salmo 39. Deste aos meus dias, o cumprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazer da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Por quê? Porque a vida é como uma sombra. Passa. E ele fala mais uma vez, na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. A palavra do Senhor Deus vai nos confrontar para nós termos uma realidade de que, por mais saudável que eu esteja, por mais firme que eu viva, por melhor condições que eu tenha, essa vida é como uma sombra, passa e acaba. Não sei se você já se pegou caminhando no sol e de repente veio uma sombra te acompanhando e você entrou debaixo daquela sombra e dá aquele alívio tão gostoso, fala assim: olha que sombra abençoada dessa nuvem que veio aqui e faz aquela sombra temporária. Por quê? Porque ela passa, porque ela acaba, porque ela é momentânea. E assim é a vida do homem. Nós não temos segurança nessa terra, e é isso que aqui o texto está nos falando. A segurança não está nessa terra, não está em ter, não está em ser, não está em vivenciar essa terra, mas a nossa esperança está no Senhor, que fez o céu e a terra e tudo que existe. Por quê? Porque a vida nessa terra é passageira. Contudo, há uma verdade maravilhosa, uma segurança maravilhosa, não nessa terra, mas em Cristo Jesus, que é o autor da vida. Alguns amigos, irmãos, já se encontram na morada celestial, já conseguiram e estão desfrutando das delícias do Senhor. Veja, eu quero olharmos 2 textos sobre esse processo de que esses irmãos já estão no Senhor. 2 Coríntios 1, 22, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Ele nos selou com o penhor do Espírito em nossos corações. E 2 Coríntios 5, 5 fala assim: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o Espírito do penhor do Espírito,
O penhor do Espírito nos foi dado a nós, para que nós íamos ter essa segurança da vida e da vida eterna, não apenas as coisas terrenas nesse tempo que passam e acabam. Devemos lutar não por coisas que vemos, pois elas são temporárias. Davi fala sobre essas sombras que passam e que acabam. Contudo, devemos lutar por coisas que nós não vemos, pois elas são eternas. Ela fala da eternidade, ela fala da vida e da vida em abundância que o Senhor Deus nos dá. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas que não se veem, porque as que se veem são temporárias e as que não se veem são eternas, como está lá em 2 Coríntios 4, 18. Meus amados, essas coisas que nós não vemos, elas são eternas, e as coisas que nós vemos, elas passam e acabam. Nós vemos Jesus contar a parábola do agricultor que estava com os celeiros cheios, estavam com plantações boas, e eu falo assim, está tudo bem, eu vou deitar e vou descansar. E a parábola fala assim, louco, hoje pedirão a tua alma, e o que vai ser? Meus amados, quando nós confiamos nas coisas dessa terra, vamos olhar para as coisas banais, porque ficamos tão preocupados com as coisas terrenas, porque ficamos tão angustiados com as coisas dessa vida, se elas são como sombras, porque nós damos tanto valor e domínio delas sobre nós, se elas são pequenas e fracas, são menores do que o nosso Deus. Sim, devemos olhar e nos dedicar para resolver os problemas, não dar mais poder a elas do que o nosso Deus sobre a nossa vida e sobre o nosso coração. Meus amados, vamos olhar para o Senhor, que é aquele que é o consumador da nossa fé, certo de que essa terra nós vamos passar por dificuldades. O versículo 6 fala assim, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. A vida de aparência, sem espessura, sem o conteúdo necessário para se viver, se esperar e almejar. É uma vida de vaidade e de destruição. A vida de aparência, ela não se sustenta. Por quê? Porque é como sombra, cai e cai. Eclesiastes fala sobre essa vaidade, ele fala vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E aqui o que nós podemos pensar sobre essa vaidade? Sobre esse processo de olhar e querer ser, querer ter, querer possuir. Essa vaidade consome o coração, porque quando uma pessoa busca a beleza por causa da vaidade própria, quando ela busca o interesse do ter por causa de vaidade própria, ela vai sempre querer ter. E conversando com um amigo meu, empresário lá em Curitiba, ele falou assim, tem um colega sou sócio dele, ele falou assim, ele comprou um barco, um veleiro de 15 pés. E aí ele ficou todo vaidoso com aquele barco, com aquele veleiro de 15 pés, e começou a navegar com aquele veleiro. Daqui a pouco, um barco de 20 pés passou do lado dele, ele se sentiu menor, porque o barco de 20 pés era maior do que o dele. E ele olhou para o barco, ele falou assim imediatamente, esse barco já não me serve mais, porque ele é menor do que aquele outro que é de 20 pés. Não demorou mais, ele comprou um outro barco maior, mas sempre vai ter um barco maior que vai passar do lado e que vai mostrar o quanto você é inferior àquele maior. E se nós pararmos para viver a vida nessa vaidade, procurando as coisas dessa terra, sempre haverá alguém que aparenta ser melhor, ter mais, possuir mais, e a vaidade vai levando a vaidade.
É o mesmo processo da beleza, da pessoa que faz uma plástica, estica e puxa, e daqui a pouco começa a olhar e ver que precisa puxar mais, precisa inchar mais, precisa preencher mais. Acaba vivendo uma vida da vaidade, pela vaidade. Meus amados, a palavra de Deus nos exorta a viver o amor, a graça e não correr atrás das coisas pequenas desta vida que se veem. Charles Spurgeon, comentando esse texto, ele falou assim: se habitam em Deus, vocês têm algum substancial. Se habitam fora de Deus, vocês têm muito buraco por nada. Se habitam em Deus, vocês têm algo substancial, algo concreto, algo bom. Se habitam fora de Deus, vocês têm muito buraco por nada. Correm atrás da vaidade, o buraco por nada. Se Deus, sem Deus a vida se torna vã. Na verdade, em vão se inquietam. E por isso ele fala, em vão se inquietam. A vida se torna vã e pesada. E por isso ele fala assim, não sabem quem os levará. Por quê? Porque a riqueza qual nós lutamos e buscamos e almejamos vai ser levada por quem? Vai ser levada pelos meus herdeiros. É eles sim, eu trabalho para eles. E eles vão levar e eles vão conduzir. Não, na verdade não é bem assim. O homem não sabe quem levará. Quem irá levar a riqueza que foi ajuntada? Não sabemos de fato o que acontecerá com os bens quando nós deixarmos aqui nessa terra. Lamentável pensar isso, e muitas vezes essa é a verdade. Muitos filhos, muitos herdeiros com boas intenções perdem tudo. Mas não é essa a questão. A questão aqui é que nós devemos olhar e ver que as coisas espirituais são muito melhores do que as coisas terrenas. A questão que ele está colocando aqui é que os princípios cristãos, os princípios divinos são melhores do que o arroz, o feijão, do que o carro, do que a casa, ou das coisas materiais que se pegam e que se veem nessa terra. Por quê? Porque as que nós não vemos são superiores, são melhores. Não é porque nós não vemos, é porque elas são eternas. As verdades celestiais. Em segundo lugar, quero falar sobre a esperança verdadeira. A esperança falsa está na terra. Mas a esperança verdadeira onde está? O versículo 7 do nosso texto base, do Salmos 39, fala assim: e eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Tu és a minha esperança. O salmista toma uma decisão e pergunta. E a pergunta que o salmista faz: que espero? Que espero? A resposta que ele traz logo imediatamente é: tu és a minha esperança. Mas a esperança posta aqui não é apenas da cura da enfermidade no dia de amanhã ou no dia de hoje, no trabalho, no emprego, no recurso, na saúde do filho. Não é apenas isso, mas a esperança da vida eterna. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Por quê? Porque esse que vem, ele se transforma, ele é transformado pelo poder de Deus na vida dele, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e essa transformação acontece de dentro para fora, trazendo a verdadeira esperança. Não a esperança de que tudo vai se resolver nessa terra, não é assim também.
Porque muitas das vezes nós convivemos com os problemas ao passar dos anos, anos e anos, e entra ano e sai ano, os problemas continuam na mesma coisa. Mas então que viva esperança é essa? A viva esperança não se condiz a resolver as questões nessa terra. Mas a viva esperança é em estar com o Senhor nosso Deus, na mansão celestial, gozando e desfrutando das delícias do céu. Devemos viver por aquilo que realmente vale a pena. Lutar realmente aquilo que vale a pena. Por isso não podemos tirar o foco das nossas vidas quando focamos apenas nas coisas terrenas, nas sombras. Nós perdemos o foco e a direção verdadeira e clara. A eternidade com o Senhor das nossas almas é o que realmente vale a pena. Muitas vezes a gente vê pessoas lutando e se dedicando bravamente para dar bons ensinos para os filhos, pagar boas escolas, deixar uma boa quantidade de recurso, mas abandonam os filhos e não ensinam os seus filhos a andar no caminho do Senhor. Os filhos de Deus não pertencem a nenhuma cena, nenhum ato da história desse mundo. Apenas eles estão aqui de passagem, esperando o dia que o Senhor irá nos levar, que o Senhor irá nos conduzir a Ele, que o Senhor irá buscar a sua igreja e resgatar o seu povo, esperando e aguardando o dia da volta do Senhor ou da nossa ida para com Ele. A esperança não é que amanhã tudo irá se resolver, não, a esperança é viva e clara para a nossa alma, é que amanhã estaremos com o Senhor, desfrutando das moradas do Senhor. Os homens dessa terra se apegam, agarram a um tesouro que é sombra, que é banal, que ao apagar das luzes somem. E não há mais esperança. Mas nós não somos dessa terra, e nós não somos esses homens, porque existe uma esperança viva. Hebreus 13, 14 fala assim: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Nós não temos aqui cidade o quê? Permanente. Você está aqui de passagem. Você não é dessa terra. Quem tem Cristo Jesus deve olhar e ver: eu estou aqui até o dia que o Senhor quiser, porque a partir do dia que Ele não quiser mais, Ele vai me levar para o céu e eu vou glorificar o nome do Senhor. A gente brinca assim, né? Eu tenho certeza da salvação, mas eu quero ficar aqui o quanto for, né? O quanto for. Sim, é verdade, glória a Deus, fique. Não antecipe 1 minuto, 1 segundo da sua vida. Mas se alegre quando esse dia chegar. Se alegre quando o Senhor chegar e falar: vem aqui, meu filho, que eu quero te recolher. Eu quero quero que você esteja nos meus braços. Eu quero que você esteja comigo. Porque a nossa vida não se condiz a essa terra, mas sim a mansão celestial que Ele tem para nós. Essa é a viva esperança do crente, do verdadeiro cristão, que almeja estar junto com o seu Senhor. Um dia você vai morrer, Deus que me livre, né? Deus que me livre, né? Bate na madeira 3 vezes, né? Bate na madeira 3 vezes, porque não pode, imagina, tenho medo da morte. Você deveria ter mais medo de Deus. Você deveria ter mais medo dos seus pecados. Você deveria ter mais medo de amar essa terra. Você deveria ter mais medo de amar os prazeres dessa terra e viver aqui. Porque morar no céu é estar na presença dEle. E talvez você possa perguntar assim, está falando assim: mas pastor, eu tenho meu filho pequeno para criar. Ah, é? Você tem teu filho pequeno para criar? Uhum. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem que vai cuidar melhor do teu filho? É você ou é Deus? Se Deus te abandonar, você vai cuidar bem dele? Não vai.
Você só cuida do teu filho porque Deus te abençoa. E você só tem condições de construir uma casa para o teu filho porque Deus te abençoou. Porque sem Deus, nada é possível. Então, olhe essas coisas como sombras, que passam e que acabam. Mas olhe o lar celestial, a mansão celestial, que é a viva esperança do cristão. Nós não temos cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Ele está falando da Jerusalém celestial, meus amados. Ele está falando dessa terra, aonde não há choro, tristeza e ranger de dente. Ele está falando dessa terra que nem olhos viram, nem corações ouviram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele está falando desse lugar aonde nós buscamos e almejamos estar com o nosso Salvador, Jesus Cristo. O Salmo 62, versículo 5, fala assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Porque dele vem a minha esperança, somente espero no Senhor. Ter um emprego é bom, ter uma boa casa é bom também, é algo abençoador, mas a viva esperança está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. O Apocalipse que foi lido, o texto do Apocalipse que foi lido, fala desses que glorificavam o nome do Senhor. E o capítulo 21, versículo 3, ele diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Deus mesmo estará com eles. Oh, meus irmãos, glórias ao nome do Senhor. Nós vamos estar não mais parcialmente na presença do Senhor, mas vamos estar totalmente na presença do Senhor. Ele estará conosco e nós estaremos com Ele. Seremos povo de Deus, na totalidade da palavra. Meus amados, Deus é vida, é luz, é amor, é quem cuida da nossa alma. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você já conseguiu imaginar isso? Tudo que você imaginar, tudo que você pensar, é pequeno, é inferior à grandeza e o cuidado de Deus para com nossas vidas. As verdades celestiais, eu quero aqui partir para a nossa conclusão. Versículo 8. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio ou insensato. O que precisamos não é de sombra ou de vaidade. Precisamos de livramento da iniquidade. Precisamos do livramento da iniquidade. Essa iniquidade são a causa o que causa problemas para os servos de Deus. Davi ora pedindo livramento das suas transgressões, dos seus problemas, dos seus pecados cometidos. O pecado cometido nos faz separação de nós e do nosso Deus. Para vivermos e habitarmos nessa terra, na terra celestial, na viva esperança, não está essa viva esperança ofuscada com o pecado, com a mancha do pecado em nossas vidas e corações. Nós devemos sim buscar o arrependimento constante e constantemente buscar a Ele pedindo: perdoa as minhas iniquidades, livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faça opróbrio ou insensato. Não me tire por insensato, por louco, por aquele que convive com o pecado e que ama o pecado. Jeremias vai falar sobre essa questão. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a iniquidade de Israel, e já não haverá os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei
aos remanescentes que eu deixar. Meus amados, o pecado do povo de Deus que se aproxima do Senhor e pede perdão, esse pecado não mais existirá, porque o Senhor perdoa o pecado do seu povo, o pecado que é colocado diante dele. E se porém andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A purificação do pecado vem às nossas vidas porque nós não estamos como insensatos, tolos, que acham que a vida é só do oba-oba. Mas a vida é uma consciência do pecado, a consciência do erro, a consciência da falha, e agora convencimento do Espírito Santo do nosso erro. Nos aproximamos diante do Senhor e dizemos: Pai, me perdoa porque minha vida foi manchada com o pecado, e agora eu necessito realmente da tua purificação, do teu cuidado, porque eu quero sim estar contigo, eu quero sim ser esse que é reconciliado com o Senhor. E o último texto dessa noite, Mateus 6,13: e não vos deixeis cair em tentação, livre-nos do mal, pois é o reino, o poder e a glória para sempre. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Meus amados irmãos, a mansão celestial está logo ali, não está longe de nós, está próximo de nós. Um dia nós iremos reencontrar amigos, irmãos queridos que já estão morando na morada celestial. Um dia nós iremos nos abraçar novamente e dizer: como foi bom caminhar contigo, como foi bom passar contigo. Olhe para o Senhor, que é o consumador da fé, e busque essa renovação da esperança. É uma esperança do que o sol irá raiar amanhã cedo. Não, essa esperança é pequena. Não é a esperança de que haverá ar e oxigênio para todas as pessoas. Não, essa esperança é pequena, ela é falha. Haverá ar puro? Não. Haverá um país melhor? Não, essa esperança é pequena, é medíocre diante da esperança eterna que o Senhor Deus nos dá. Eu quero um país 100% para Jesus. Eu também quero, mas essa esperança é pequena. Ainda é pequena. Porque a viva esperança é viver na eternidade, lá no céu, com o nosso Salvador, Senhor das nossas almas. Não ache que o melhor dessa terra está nessa terra. Não, não creia nisso. O mundo quer te vender prosperidade, cura, te vender tantas coisas nesse mundo, mas que são pequenas, incomparáveis com as que estão para vir. Porque não há como pensar, não há como imaginar, não há como refletir o que Deus tem preparado para nós, porque é muito melhor. E isso haverá e será como um relâmpago, rápido, que nasce e passa. Vamos assim fazer, esperar, vamos assim almejar, vamos assim confiar nesse nosso Salvador Jesus Cristo, que é a viva esperança. Busca a Ele, clame a Ele. Não deixe as coisas dessa vida, a sombra dessa vida te trazer, apagar teu brilho, mas olhe para Ele em nome do Senhor Jesus Cristo.